Contratação bem encaminhada, De La Cruz já ocupa os sonhos da torcida do Flamengo. Acertado, o meio uruguaio vai ter a multa paga à vista pelo clube junto ao River Plate. O valor é de 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais. De La Cruz tem tudo para ser o grande reforço do Flamengo nessa janela. Tem tudo também para chacoalhar o meio de campo rubro-negro e chacoalhar a cabeça de Tite. Afinal, faz várias funções no meio de campo, onde o treinador pode utilizá-lo. Há várias opções. O mapa de movimentação durante a passagem pelo River mostra um De La Cruz onipresente. Está em todos os lugares do meio. Preenche o espaço com fartura e intensidade, mas uma leve predileção pelo lado direito. Por ali, com Tite, estiveram Luiz Araújo, Bruno Henrique e também Gerson. O Coringa, aliás, ocupou bastante o meio com Tite e foi sempre uma arma pela direita diante de apuros. Com De La Cruz, alguém vai sobrar. Dificilmente vai ser Pulgar, um dos destaques de 2023 e xodó da torcida. E impossível pensar no compatriota Arrascaeta, craque do elenco. O problema é de Tite, mas De La Cruz chega em breve e para jogar. E eu concordo com o Pedro Henrique Torre, chega para jogar. E concordo com o Pedro Henrique Torre, o leque de utilização ele é amplo e levanta boas questões sobre o que será ou qual será a cara desse Flamengo de 24, se de fato De La Cruz for anunciado, como será, e o seu encaixe na equipe. A gente fez um esboço aqui tentando entender aonde que o uruguaio pode ser encaixado, levando em consideração que esse time do Flamengo também não vai sofrer grandes transformações daqui até o início da próxima temporada. Peguei como base o desenho do Flamengo com e sem bola e vou explicar as diferenças com e sem bola para tentar imaginar aonde Nicolás De La Cruz, o irmão do Carlos Sanches, que foi vice-campeão da América pelo Santos Futebol Clube, pode encaixar no ótimo time do Flamengo, comandado pelo ótimo técnico Tite. Assim se posiciona o Flamengo com bola, né? Na hora de atacar, o Gerson subindo um pouco mais, o Pulgar. Linha defensiva, não vamos nem passar porque não é disso que estamos falando, é do meio para frente. E como a gente viu na própria matéria do Pedro, no mapa de calor do Nico De La Cruz pela equipe do River Plate, ele pode e ele gosta de passear pelas faixas do campo, mas mais quente o seu mapa de movimentação por essa faixa, pela meia-direita, onde o Flamengo já teve o Everton Ribeiro, que não sabemos se fica, e também já baixou o seu rendimento, onde tivemos recentemente Bruno Henrique jogando meio torto, o próprio Luiz Araújo crescendo também. Penso que nesse espaço é o melhor para o De La Cruz passear. E ele tem a Arrascaeta perto dele, do outro lado Everton, Cebolinha, ou pode ser, claro, perfeitamente, o Bruno Henrique. Vai quem estiver melhor, né? O Everton, Cebolinha termina bem a temporada com o Tite. Assim imagina o De La Cruz de largada na equipe do Flamengo. Esse é o comportamento com bola. Sem bola, o Flamengo se posiciona num 4-4-2, né? Sem bola, o Everton, Cebolinha baixa com a Ayrton Lucas. Sem bola, o De La Cruz vai ter que ajudar o Varela ou o lateral direito que o Flamengo tiver, com Gerson e Pulgar alinhados, para que a Arrascaeta tenha menos obrigações defensivas e se comporte mais à frente na linha de marcação mais alta com o Pedro. Então essa é a diferença do comportamento com e sem bola, imaginando o De La Cruz como meia pela direita. Outras utilizações para o De La Cruz na equipe do Flamengo. Vamos voltar para o comportamento com bola e tentar imaginar. Se o Arrascaeta não tiver à disposição, a gente pode ter, sim, o De La Cruz jogando nessa função um pouco mais centralizado. Eu prefiro ele vindo mais do lado, como um meio-campista agressivo. Mas ele pode fazer essa função. E aqui pode ser o Luiz Araújo, o próprio Bruno Henrique ou algum outro jogador. Ele pode, inclusive, fazer a função do Gerson. Se o Gerson não estiver disponível para o jogo, ele pode fazer essa função. O Arrascaeta volta porque ele é titularíssimo do Flamengo. E aqui o Luiz Araújo ou algum outro meia, o Pulgar segura um pouco mais e o De La Cruz pode subir para dialogar com o Everton, Cebolinha e também com o Arrascaeta. Então ele faz, e ele já fez no River Plate, as funções de
Meio-campista pela direita central, meio-campista pela esquerda central, pela direita central, um pouco mais aberto e ofensivo por um lado, pelo outro, por dentro. Pode jogar em várias funções. A que mais me agrada e a que eu imagino que de fato ele vai ocupar nesse primeiro momento, quando anunciado pelo Flamengo, é a de meia mais pela direita, no espaço em que o Everton Ribeiro ocupou nos seus áureos momentos do Flamengo. E essa é só uma das movimentações quentes do Flamengo para a temporada, porque tem mais gente que pode pintar na Gávea para 2024, né, Mota? Ah, tem sim, Zupac, olha só, mas tem disputa aí. Estamos falando do Scarpa. O Scarpa, ele é pretendido pelo Flamengo e pelo Galo. O retorno do jogador ao futebol brasileiro está próximo de acontecer, segundo a apuração na ESPN.com.br. Ficou balançado com as propostas do Flamengo e do Galo. A possibilidade de disputar títulos importantes em 24 pode pesar na escolha. Scarpa pertence ao Nottingham Forest, na Inglaterra, mas está emprestado ao Olympiacos da Grécia, onde soma 11 partidas e nenhum gol ou assistência. O vínculo do meio-atacante com o Nottingham termina em junho de 26. E em entrevista nesta segunda-feira, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, falou sobre o interesse em Gustavo Scarpa. Em relação ao que você me perguntou do Scarpa, aí eu estava falando para o Igor antes. Se nós definimos em conjunto, com o treinador, com o Siga, com os 4 R's no comitê, que as nossas buscas vão ser reduzidas a 3 no máximo, é claro que isso não significa que amanhã ou depois aparece uma grande oportunidade e a gente não vai trazer, óbvio que vai trazer, a gente tenta sempre antecipar até futuras saídas, né? Ou seja, trazer um jogador aí como um seguro para uma futura saída de outro. Então, você me ajudou com a pergunta, porque é muito difícil quando entram concorrentes, né, com maior poder aquisitivo, a gente seguir. Então, eu não vou entrar nessa expectativa. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão, porque não tem condição. Então, o nosso trabalho é tentar chegar antes. Vamos lá, vamos conversar sobre este tema. Gustavo Scarpa, ouvimos o Rodrigo Caetano. Galo, Flamengo, e aí? Combina mais onde? Teria mais espaço onde? Como é que você vê essa situação? O que eu acho mais interessante nisso tudo é algo que é primordial para as conversas continuarem, né? Ao que parece, o Scarpa está mesmo considerando voltar ao futebol brasileiro. Se ele não estivesse considerando, e ele é o tipo de jogador que, ok, obrigado pelo interesse, agradeço, me sinto lisonjeado, mas eu estou aqui numa etapa da minha vida, da minha carreira, na qual eu pretendo privilegiar outras coisas. Ele é capaz disso. Foi esse tipo de postura que o levou para a Europa, né? Porque senão não tem muita justificativa do ponto de vista competitivo apenas alguém sair do Palmeiras numa posição em que ele era titular do time, se não era titular absoluto, ele era, né, fazia parte do grupo. Ele saiu como craque do campeonato. Craque do campeonato. E para o Nottingham Forest, né? E, por favor, não vejam aqui nenhum tipo de desrespeito ou crítica ao Nottingham Forest, que é 2 vezes campeão europeu, tem uma história magnífica, um clube extremamente respeitável, não importa. Estou dizendo que o Nottingham Forest no ambiente da Premier League, do futebol na Inglaterra, e o Palmeiras no ambiente do futebol brasileiro / sul-americano, são grandezas diferentes hoje, né? Enquanto o Gustavo Scarpa atua como um jogador de futebol profissional. Então ele tem outras ideias, ele tem outros interesses. Mas no momento em que aparentemente ele considera, porque talvez não esteja se sentindo tão bem, talvez esteja percebendo que essa aventura já deu e as coisas estão acontecendo na frente dele, olha os clubes que o estão procurando, ele teria a oportunidade de voltar para o primeiro escalão do futebol brasileiro, que é o lugar onde ele merece estar, né? Então eu vejo que ele seria... Nos dois times, uma adição tremenda de técnica, de visão de jogo, né? Do ponto de vista ofensivo, até defensivo, uma vez que ele aprendeu a ser um jogador eficiente sem a bola com o técnico Abel Ferreira. Mas não saberia dizer, Felipe, aonde seria melhor, né? Que contexto de clube, de elenco seria melhor. Eu continuo com a impressão que o Flamengo, pelo poder de investimento que tem, pelos jogadores que estão lá, aqueles que vão chegar, é o clube que oferece mais para qualquer jogador, para qualquer técnico, para qualquer médico, para qualquer fisioterapeuta. É uma situação diferente em relação aos outros
aqui no Brasil. Mas isso não leva o Flamengo a ser o time que ganha tudo todos os anos. O ano de 2023 que está terminando comprova isso. E é muito possível ser feliz em outro lugar. Aí eu acho que o Scarpa vai, se ele estiver mesmo considerando voltar ao Brasil e estiver ouvindo com atenção os dois clubes, junto com seus representantes, a sua família, ele vai estar numa ótima posição para tomar a melhor decisão. Então, Zupac, mas eu acho que nesse ponto que disse o Kifuri, reside a esperança de qualquer um que disputa com o Flamengo. Acho que o Flamengo é o melhor em vários aspectos, pelo poder de grana, a possibilidade de ganhar, mas também é um lugar que eu acho que quase qualquer jogador, quando recebe uma proposta, fala, jogar lá talvez não seja fácil. Jogar assim, ser titular e ter minutagem. Não que o elenco do Galo não é ruim, mas o Scarpa chega olhando e olha de igual para igual. Tudo bem que ele também no Flamengo olha de igual para igual, mas ele olha e fala, aqui a fila é grande, hein? Aqui uma semana minha ruim, eu acho que isso pode pesar para qualquer jogador. Talvez, depende muito dos motivos que vão levar o Gustavo Scarpa a voltar ao Brasil, se essa é a sua vontade. Porque a gente está falando de um jogador especificamente que esse aspecto ele é crucial, né? Vamos lembrar, o André falou sobre a troca do campeão brasileiro, onde ele era o craque do campeonato, para, na época, jogar no lanterna da Premier League. Mesmo entendendo que é a Premier League, mas em ambição, o que fez o Scarpa recusar a renovação do Palmeiras, porque ele não foi vendido. Acabou o contrato, ele foi embora. E migrar para a Premier League, porque ele tinha um projeto de viver na Europa, não só jogar na Europa, viver na Europa com a sua esposa. E ele foi e não conseguiu jogar no Nottingham Forest. Até começou bem, mas depois caiu. É verdade que ele teve o problema pessoal dele, o golpe que ele tomou, a história do William Bigode e tudo mais. Isso tirou ele totalmente do prumo, que deixou ele fora de treino, de jogos, isso impactou diretamente. Sim, ele voltou pro Brasil, voltou, bagunçou, teve lesão e tal. Mas ele não conseguiu jogar do Forest, foi pro Olympiacos, que é do mesmo proprietário, e não consegue jogar também. E eu até falei isso, tô repetindo o comentário, porque eu comentei um jogo do Olympiacos e falei isso. Tirando o lado da experiência de vida, né, a experiência esportiva do Scarpa na Europa, ela é ruim, ela não aconteceu. Sim. Por vários motivos. Alguns de responsabilidade dele também, imagino, mas não aconteceu. O que eu tinha ouvido à época, e é o que perdurava até pouco tempo, é que ele ainda queria morar na Europa. Ele não estava disposto a abrir mão desse plano para voltar ao Brasil. E isso já tinha o Atlético procurando, o Inter procurando, o Berton trouxe aqui já há um mês, 3 semanas, que o Inter estava de olho no Scarpa. Quando surge o interesse do Flamengo no Scarpa, vem também o interesse de que o Scarpa pode repensar e voltar ao Brasil. Isso me chama a atenção, que foi no instante que o Flamengo entrou na parada. Porque, assim, no Flamengo eu não tenho convicção de que ele vai jogar. Primeiro, porque ele não vem num bom momento de carreira. Segundo, que a gente acabou de mostrar aonde ele vai jogar. No lugar do Cebolinha, que acabou o ano voando? No lugar do Arrascaeta? No lugar do De La Cruz? Aonde ele vai jogar? No Galo ele chega e joga. Chega e joga. Filipão, ele foi campeão brasileiro com o Filipão. Ele pode ter um encaixe como um meia aberto pelo lado, muito interessante para trabalhar com o Hulk e com o Paulinho. Mas o que me chamou a atenção é que foi o Flamengo entrar na parada e a gente ficar sabendo que ele talvez repense a decisão de não voltar para o Brasil agora. É um jogador muito interessante, mas que não vive um bom momento de carreira. No campo da conjectura apenas, não seria surpresa o Palmeiras entrar na história, né? Mas a informação, o Palmeiras não vai entrar na história. Então, aí sim seria uma surpresa. Porque não dá muito... agora, né, na verdade. Não dá muito para entender. Isso é uma questão curiosa. Porque existe toda a relação clube-jogador, mesmo treinador, praticamente os mesmos companheiros, as coisas vão mudando, mas a filosofia permanece. O Abel já confirmou que vai cumprir o seu contrato. Uma situação de conforto em relação à cidade onde mora, etc. e tal, tudo que ele conhece. E se o Palmeiras não tiver interesse, acabou a conversa, não tem por que a gente falar sobre esse assunto. Mas por que o Palmeiras não teria interesse, né? Essa, para mim, é a questão. O Ortiz seria muito difícil, tem passagem pela seleção, ainda pode até voltar para a seleção, e aí pesa o cara, tem a vontade de jogar no Flamengo, tem um sonho de jogar no Flamengo, e comunica aos empresários, comunica ao Bragantino, eu quero jogar no Flamengo. E isso aí é um grande avanço para o Flamengo chegar a fechar o negócio. Quem que fica aí de zagueiro, de opção? Davi Luiz. Confirmando o Léo. Davi Luiz vai exercer aquela cláusula, né, de renovação automática. Tem o Pablo, que também não quer deixar o Flamengo, embora a torcida do Flamengo peça a saída dele, mas o Pablo não quer deixar o Flamengo, quer cumprir o contrato. Léo Ortiz chegando, Fabrício Bruno e Léo Pereira.
E aí fica a dúvida, quem será a dupla titular? Eu acho que, independentemente disso, eles vão brigar entre eles, Flamengo que sai ganhando, porque o Léo Ortiz é uma baita contratação, pra mim chega com status de titular aí. Foi o zagueiro, pra quem não lembra, fez uma belíssima temporada no Red Bull e fez o gol em cima do Vasco, né? Ele deve entrar na seleção do Campeonato Brasileiro. Ele deve. Posso só atualizar rapidamente, que eu tô vendo que a gente vai mudar ali de assunto? Não. Ah, tá. A gente tá segurando. Ah, ótimo, então. O que você quer? Né? Não, eu ia falar sobre o Gustavo Scarpa. Porque muita gente a gente pergunta tá segurando, isso. a gente tá então segurando. tá bom. Você vai falar aí. Show, tá? então. Ele vai falar, vamos Para. Calma, ainda não. Peraí. Vamos falar Calma, a Benê, escalação tá do precoce, Flu. pô. Chegou o momento. Chegou o momento. De Scarpa clicar já... e assistir o vídeo. Mas antes de falar do Scarpa, igual no YouTube. Se inscreva no canal. Se inscreva e tal. Aí você fala um assunto, aí depois você fala o assunto principal. Antes do assunto principal, eu vou falar do Vitória querendo um goleiro do Flamengo. Perfeito. Que é o Hugo Souza, o goleiro que pertence ainda ao Neneca? Flamengo. É ele mesmo. Está emprestado a um clube português, o Chaves de Portugal. O Vitória entrou em contato com o jogador, com os representantes do jogador. Isso, inclusive, o presidente do Vitória e o dirigente do Vitória me confirmou essa informação. O Hugo gostou do projeto, porque voltaria para o futebol brasileiro para disputar a Série A, ficaria perto da família. Mas aí é uma negociação difícil, porque não tem só o Flamengo. Tem o Chaves também. Porque o Chaves teria que liberar o jogador. Foi boa, né? Teria que liberar o jogador e o Chaves tem uma opção de compra do Hugo Souza. Então, assim, envolve não só Flamengo, envolve Chaves, jogador e também o Vitória. São 4 partes aí. Como ele tá lá, hein? Cara, hoje ele é considerado reserva. Depois de 12 jogos pelo Chaves, hoje ele é considerado reserva. Acho que para ele, para o Flamengo, seria melhor mesmo jogar uma Série A. Imagina se ele se destaca pelo Vitória. A valorização é muito maior do que se destacar pelo Chaves de Portugal, com todo respeito ao clube português. Ele tem muita qualidade, né, Flavinho? Ele apareceu muito bem, né? Foi precoce ali, aquele início dele, até a avaliação, talvez subiu a cabeça, aí depois ele teve algumas falhas e acabou caindo com a torcida, vaiando, pegando no pé dele, ele ficou inseguro, mas claro que ele tem talento. Sabe o que acontece nesse momento? O quê? Em casa, quem quer saber do Gustavo Scarpa começa a me xingar. Fala logo! Essa apresentadora! Mas Que vamos lá. ridícula! Fala Vamos aí. lá, depois vai, de vocês vai. assistirem a primeira parte do nosso vídeo no Vê YouTube, que a culpa não chegou é o minha. momento do Gustavo Scarpa. Muita gente me pergunta, agora falando sério, muito torcedor do Flamengo me pergunta sobre o Gustavo Scarpa, se tem negociação em andamento. O que uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo me disse que foi apenas uma sondagem. E eu perguntei, mas por que da sondagem, sendo que está chegando De La Cruz, existe a possibilidade do Everton Ribeiro renovar? E a pessoa me respondeu justamente isso. Existe a possibilidade do Everton Ribeiro renovar, a gente não sabe se vai renovar. E um outro ponto, ele falou, Venê, ano que vem, ano de Copa América, o futebol brasileiro não vai parar. O Flamengo vai ter aí 9 rodadas, pelo menos, no Campeonato Brasileiro e pode ter um mata-mata na Copa do Brasil. De La Cruz e Arrascaeta são convocados com uma certa constância. Perfeito. E aí precisa ter alguém ali para continuar jogando durante esse período. E o Gustavo Scarpa é um jogador que, embora seja muito bom jogador, destaque no futebol brasileiro, mas ele não é convocado para a seleção brasileira. E seria um bom nome de fato. Cara, os caras são tão chiques. Que eles são tão chiques que eles estão pensando no Gustavo Scarpa para tapar um buraco na Copa América. Pro banco. Se o De La Cruz meu sair, Deus. bota o Scarpa. Que isso, Flávio Vinícius? Tem compromisso, eu vi o papo do Inter também, interessante. Mas o Inter é oficial, o presidente do Internacional ele confirmou. Só que ele disse que o Gustavo Scarpa não estava interessado em voltar ao futebol brasileiro. De fato é isso. Mas aí entra o poder de convencimento, né? Você ligar convenceu o Scarpa a vir para o futebol brasileiro nesse momento. Você pode ligar aí para ver se o Botafogo tentou? Não me falaram nada disso. Telefone aí, por favor. Não me Faz o falaram teu nada telefonema, Vene Casagrande. Pode deixar, vou Liga tentar aí, depois. vê. Pelo amor de Não, Deus. errado é o clube do futebol brasileiro que não está interessado no Gustavo Scarpa. Tentando ele. É isso. É verdade. O que a gente sabe é o seguinte, é que ele não vai para o Santos. O William Bigode foi para lá. Mas aí, Scarpinha, agora é o quê? Agora é orar. Agora é orar. Vamos beber água. São 2 litros por dia. O clube mais próspero do continente, o Flamengo, está prestes a oficializar mais uma contratação impactante.
Isso se deve ao fato de que o meio-campista de La Cruz, destacado jogador do River Plate, da Argentina, está pronto para se juntar ao time da Gávea. A notícia tem ganhado grande destaque nos jornais argentinos, sendo considerada uma das transferências mais caras da história do futebol brasileiro. Os periódicos argentinos lamentam a saída do meio-campista, considerando-a uma grande perda para o futebol do país. O Clarín, por exemplo, destaca em sua manchete: o River não conseguirá segurar Nicolás de la Cruz, o Flamengo acionará a cláusula de rescisão e levará o uruguaio. O TYC Sports, também renomado na Argentina, ressalta que de la Cruz foi alvo de especulações em outras janelas de transferência, mas nenhum clube havia conseguido tirá-lo do River Plate. Agora, no entanto, chegou o momento de se despedir. Após tentativas de negociação com o River Plate, o Flamengo percebeu que o clube argentino não cederia nas exigências para vender o jogador. Diante disso, e considerando que de la Cruz não desejava entrar em conflito com a equipe na qual é considerado ídolo, o jogador aguardou enquanto o Flamengo resolvia a situação.